Bora falar também sobre Alan Lescano, o meio atacante argentino na mira de 3 grandes clubes do futebol brasileiro. Tem novidades sobre o Galo, as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te atualizar agora sobre as últimas do Atlético Mineiro, que atrasou o pagamento também de salários em carteira. Já havia contado para vocês sobre pendências do Galo para com o seu elenco em relação a direitos de imagem e luvas. O Atlético também deve para empresários pagamento de comissões da temporada passada e dessa. Coisa se agravou na semana passada, na última sexta-feira, RIM venceu o prazo por pagamento dos salários em carteira do mês de maio. Alegando dificuldades financeiras, o Galo não conseguiu fazer a quitação. A promessa é de que nessa semana os salários em carteira sejam pagos, na sequência direitos de imagem e posteriormente as luvas. O Atlético já havia divulgado a intenção de zerar essas pendências num prazo de 90 dias. Vale a lembrança de que no último sábado o Rafael Menin, um dos acionistas do Atlético, deu entrevista na Arena MRV admitindo a busca do Galo por 700 milhões de reais no mercado. A ideia é buscar essa grana via debentures. Se não houver a captação desse dinheiro, é possível que os acionistas do Atlético precisem colocar dinheiro do próprio bolso. Só para completar, o Menin nessa entrevista de sábado também falou a respeito de reforços. Diz que há necessidade de contratações, mas não dá para imaginar que reforços caros sejam contratados. A ideia do Atlético é buscar jogadores por empréstimo ou livres no mercado, até porque o investimento maior foi feito na janela do começo do ano. Hora de falar sobre o meia atacante argentino na mira de 3 grandes clubes brasileiros, Palmeiras, Vasco e Cruzeiro. Pelo menos é o que garante a imprensa argentina, e eu me refiro a Alan Lescano, jogador de 23 anos de idade, que pertence ao Argentinos Júniors e entrou na mira dos 3 clubes que eu citei, segundo informação do jornalista Nahuen Arrigo. Importante contar que nem Palmeiras, nem Vasco, nem Cruzeiro confirmam as tratativas, mas a informação trazida pelo jornalista dá conta de que não há negociação formal, mas sondagens dos clubes brasileiros tentando entender quanto o Argentinos Júniors gostaria para vender o Lescano. O Argentinos havia comprado 50% dos direitos econômicos desse jogador junto ao Ginásia, também da Argentina, por 2 milhões e 300 mil euros. Até por isso dá para imaginar que para que um negócio desse saia, haveria necessidade de um investimento de 7, 8, 9, talvez até 10 milhões de euros, cifras que certamente o Vasco não terá capacidade de investir. Na atual temporada, o Lescano soma 20 jogos com 3 gols e 4 assistências. O Racing, também da Argentina, é outro interessado no jogador, mas o Argentinos Júniors dá preferência para transferências do atleta para o exterior. Entre vender para um rival ou negociá-lo com clubes brasileiros, o Argentinos Júniors vai preferir negociar com times daqui. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade atualizo, beleza? Só dar uma passada rápida aqui sobre a questão do Bryan Palacios. O Al-Wash está levando para os Emirados Árabes, empréstimo com passe fixado. Se virar por lá, segundo o que tem recebido de informação, os valores são superiores aos valores colocados pelo Atlético na contratação do Palácio. Eu vejo, me chama a atenção, eu estou vendo uma fila muito grande se formando na sede do Atlético, lá no estádio. Eu achei estranho. Por que essa fila é que o pessoal está se inscrevendo para levar no aeroporto? Isso. Por isso que a fila está grande. Está todo mundo querendo levar ele no aeroporto. Só reforçando a questão, um empréstimo, né, que o Atlético está fazendo, já tem o tempo do empréstimo, é um ano. É um ano de empréstimo, seria um ano. Um ano de empréstimo com a possibilidade dele ficar lá em definitivo, caso ele vá bem. Palácios aqui no Atlético não funcionou desde os primeiros momentos. O investimento foi feito na casa de 3 milhões de dólares. Se eu estiver errado, me corrijam. 3 milhões de dólares, algo bem próximo dos 10 milhões de reais. Então, foi um investimento alto. Naquele momento, o Atlético já estava passando por dificuldades, estava buscando um jogador de ponta, rápido, que foi um pedido do... O último técnico do Atlético foi o nosso Milito. 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 Foi do Milito, exatamente. Foi um pedido do Milito. Ele chegou no Milito? Chegou com o Milito. Não, ele chegou com o Filipão. Foi o Filipão. O Filipão pediu ao Sigo um ponta que jogasse pela direita com o pé esquerdo. Foi o Filipão aqui. Foi com o Filipão, então é 2023. Isso. 2023. Início de 24, final de 23. Talvez no final de 23.
Então ele nem Porque o chegou a jogar Filipão com o também Filipão, estava em porque o Filipão 24. ficou Não, o Filipão poucos ficou até a jogos. semifinal. Não, no Até a Mineiro ele final- estava. Saiu no Mineiro do. No Mineiro. Até o Mineiro final do da Mineiro. fase de grupos do Mineiro. A Ele primeira sai- fase, né? Isso. A Ele primeira fica na fase, de enfim. grupos Então, do assim, foi um jogador que ficou pouco no Atlético, rendeu muito pouco. Boa sorte para ele. A energia que a gente passa para você é que você, Palácio, brilhe bastante aí no Emirados Árabes para você Nem você concluir acredita algo que isso vai positivo acontecer. pro Atlético aí ao fim desse empréstimo. Eu entendo o seu desejo. Você essa dá a verdade, respeito de metas, HG? Você sabe? Não, o que eu sei, passe fixado. O Acho gostou, levou. Gostou. Gostou, levou. Foi bem lá, levou. Então ferrou, né? Não tem nenhuma meta, Não, pelo menos até já onde é. eu Não. sei. Já é. Não, mas gostou, assim... Não, gostou e tiver condição de pagar. Não, o valor. óbvio. né? Peraí, o Ah, Atlético não. tem que falar, imagina. Ah, não, que tem o condição Palácio de seja pagar, alguém meu. muito simpático lá, então, para que eles gostem e adquiram o Palácio. Não, que arrebente lá e que faça lá o que não fez. Não, nem aqui. vocês acreditam que ele vai arrebentar lá, gente. Ele não tem Não, como. não ele sei, arrebentar. não sei. Eu torço para que ele O arrebente. mercado do seja só um futebol, momento. ele é muito grande, eu acho que ele pode sim agradar por lá. E... Só tocar no assunto. que Já arrebentar posso é muito contar a folha difícil, salarial do Atlético? Sim. Porque foi colocado pra gente nesse material do Atlético que a folha salarial do Atlético em 2024 foi 24 milhões mês. E aí lá tem uma projeção. Você vê a folha de 2021 que o Atlético ganhou quase tudo, era 20 milhões. Então hoje, aí eu conversei com 2 pessoas do Atlético pela manhã para tentar entender qual é a folha hoje Eu do também Atlético. conversei hoje. E aí me falaram que é um pouquinho menor do que 24. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, então tá na hora de haver uma cobrança maior em cima desses jogadores. Porque em cima do valor que deu em 20, o retorno foi garantido. 20 milhões, você teve um grande retorno. O de 24 ano passado, se tivesse vencido as 2 Copas que não venceu, né, então não foi um retorno de acordo com o que se investiu, porque no final você teve um prejuízo em cima disso. Hoje, no momento que o Atlético apresenta dentro de campo, pelo valor da folha do Atlético, a gente não pode dizer que é algo que satisfaz o torcedor. Então o Atlético investiu muito, a gente está vendo que a folha é alta, mas então tem que haver uma cobrança melhor. Ou então, o que se gastou com alguns jogadores não foi o adequado para se esperar o futebol que está tendo. E aí o movimento de tirar o Palácios, e ainda vai ter outros que devem sair, né? Ele tem uma outra contrapartida, porque o Palácio vai sair, tudo bem. Não vai ter nenhuma peça de reposição, de repente o Dudu chegou aí, vai ser essa reposição, ok. Mas se você pensar em vender um Rubens, se você pensar em vender outros que estão aí, pode ser o Igor Rabelo, você pode o Lianco, mas você pode colocar o Bernard, Fausto Vera, todos esses que forem sair, vai precisar de chegar alguém. Sim. E aí você não vai ter um impacto tão grande na folha. Então, essa é uma preocupação que eu estou colocando aqui para o torcedor. Até ter uma folha muito grande para poder ter um retorno como está tendo em campo. Porque para ter uma folha dessa, o Elton, você tem que ter um retorno de ganhar títulos, para ter um retorno financeiro. E eu me assustei quando eu vi que a folha ela é um pouquinho menos do que 24 milhões, pelo que foi visto dentro de campo. Então eu acho que também tem que haver uma cobrança desses jogadores. Eu conversei com uma pessoa agora de manhã que me disse que ao final da temporada, a média da folha pode chegar a 25 por causa de salários e mais